Olá, pessoal. Bom dia a todos. Espero que vocês estejam todos bem. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou gravar, que são, na verdade, vídeos de revisão do conteúdo que vocês fizeram nas atividades, tá? Atividade um e 2. Então, ao todo, são 4 temas ali que a gente vai abordar. Cada tema um vídeo curto em que eu vou explicar de forma breve, resumida, as principais características de cada um desses temas, tá? Começando, então, com o tema do feudalismo, tá? Eu vou aqui reduzir, eu vou minimizar a câmera para que vocês acompanhem a apresentação aí que eu preparei para essa aula, tudo bem? Vamos lá, então. O nosso tema é o feudalismo, tá? O feudalismo é um sistema político, econômico, social que a Europa adotou durante a Idade Média, a Europa Ocidental, principalmente, né? Então, a forma como eles se organizavam se chamava feudalismo. Em primeiro lugar, tá? O feudalismo se forma a partir do século V, com a crise do Império Romano. É aí que ele começa a se estruturar a partir do momento em que os povos germânicos vão invadindo as terras do antigo Império Romano do Ocidente e vão fundando lá reinos independentes. Então, esse território vai se fragmentando em vários pequenos reinos, tá? Muito bem. Características principais do feudalismo. Primeiro, nós temos um processo de ruralização. O que significa isso? Que a população foi abandonando as cidades, tá? Foi fugindo das guerras, ataques, saques que ocorriam muito nesse período e foi buscar proteção no campo, né, de algum nobre, um senhor feudal, um cavaleiro que pudesse garantir ali a sua proteção, a sua integridade. Então, houve um processo de ruralização aí. Segunda característica é o tipo de trabalho predominante nesse período, que é o trabalho servil, ou seja, o trabalho exercido pelos servos, tá? Aqueles que não tinham terra, não eram nobres, então, para sobreviver, eles buscavam proteção dos nobres e, em troca, trabalhavam para eles. Era uma relação assim de dependência. O servo, em troca da proteção, produz para si e para o nobre, tá? Lembrando que servo é diferente de escravo, porque o escravo é uma propriedade do senhor. Isso quer dizer que ele pode fazer o que quiser com esse escravo, pode alugá-lo, pode vendê-lo, ou pode até matá-lo. E o servo não. O servo está preso à terra, mas ele não é considerado propriedade do senhor feudal. Tudo bem? Próxima característica, a fragmentação territorial, ou seja, o território dos reinos germânicos era fragmentado em parcelas menores de terra, que são os chamados feudos. Então, nós temos vários feudos dentro de um mesmo reino, né? O nobre, o rei, a princípio, ele divide o território do reino em parcelas de terra menores, que são os feudos, e distribui a membros da nobreza, pessoas da sua confiança, que, portanto, passam a ser seus vassalos, tá? Então, fragmentação territorial. Quarta característica, o poder político era descentralizado, porque cada senhor feudal mandava no seu feudo. Então, dentro de cada feudo, imperavam os costumes, as regras, os valores que o senhor feudal, o nobre proprietário daquele feudo, determinava. Isso quer dizer que em cada feudo as regras eram diferentes. Apesar de existir a figura do rei, o rei não mandava internamente nos feudos, né? A partir do momento que ele concedeu o feudo a um nobre, é esse nobre que passa a governar aquele feudo. Então, nós temos um poder político que também é fragmentado, é descentralizado. Não existe uma autoridade central que mande em tudo. Última característica, tá? O comércio era enfraquecido nesse período. Isso se deve principalmente ao fato de que o Império Árabe muçulmano dominou todo o norte da África, além do Oriente Médio, e fechou o acesso dos europeus ao mar Mediterrâneo. Então, aos poucos, o comércio foi se enfraquecendo e somado isso ao fato de que os feudos, em geral, eram autossuficientes, né, produziam aquilo que precisavam, o comércio na Idade Média, na primeira etapa dela, pelo menos, ficou reduzido a trocas ali pontuais de produtos. Né? Basicamente, não havia comércio em busca de lucro nesse período. Muito bem, passamos então agora
a falar sobre a sociedade feudal. A sociedade feudal era uma sociedade estamental, ou seja, dividida em estamentos, camadas sociais rígidas, em que não havia possibilidade de mobilidade social. Eram basicamente três estamentos que vocês veem representados nessa imagem. Da esquerda para a direita, o primeiro deles, o clero, ou seja, os membros da igreja, que tinham uma posição de bastante prestígio na sociedade feudal, medieval, porque a igreja era uma instituição muito poderosa nesse período. Os clérigos, os membros da igreja, tinham uma função social a desempenhar, que era orar, se encarregar da salvação espiritual da população. O segundo estamento, que aparece aí no meio da imagem, é a nobreza, né, representada nessa imagem pelos cavaleiros. Né, os nobres eram aqueles que guerreavam, essa era a função social que eles tinham, tanto a de proteger as pessoas que viviam em suas terras, quanto muitas vezes a de entrar em guerras com outros nobres para tentar expandir seus domínios e etc. E o terceiro e último estamento, que aparece à direita na imagem, é os servos, né? O estamento daqueles que trabalham, aqueles que produzem na terra para garantir a sobrevivência de toda a sociedade. Então, eram três estamentos: clero, nobreza e servos, e cada um deles tinha uma função social específica. Cabia ao clero orar, aos nobres combater e aos servos produzir. A igreja, inclusive, dizia que essa era a vontade de Deus. Cada estamento tinha uma função a cumprir perante a sociedade, portanto. Era uma sociedade estamental, ou seja, sem mobilidade social. Então, os indivíduos não mudavam de posição dentro desses estamentos. Muito bem. As relações pessoais ali eram relações muitas vezes de dependência, e em especial entre os nobres havia essa relação de suzerania e vassalagem. O que significa isso? O suzerano é aquele que concede o benefício à terra, e aquele que recebe esse benefício é o vassalo. No momento em que essa terra é doada, é concedida ao vassalo, ocorre uma cerimônia em que o vassalo faz um juramento de lealdade, né, em que ele promete cumprir suas obrigações para com o suzerano, em especial serviços militares que ele era obrigado a prestar no caso de necessidade. Os servos, por sua vez, como eu já disse, eles trabalhavam na terra dos nobres em troca de proteção. E para isso eles tinham que pagar impostos, tá? Os três principais que a gente vê aqui, não os únicos, havia outros também, mas os três principais eram a talha, ou seja, o servo trabalhava alguns dias da semana nas terras do senhor feudal, no manso senhorial, e aquilo que ele produzia nesses dias, no manso senhorial, era de usufruto exclusivo do senhor feudal. A corvéia, que era o servo entregar parte daquilo que produziu em suas terras, no manso servil, portanto, para o senhor feudal, como uma forma de imposto. Em geral, 50% daquilo que ele produziu no manso servil tinha que entregar ao senhor como imposto. E um terceiro imposto, bastante comum na época, que era a banalidade. Banalidade era uma taxa paga pelo servo ao senhor pelo uso, né, das ferramentas e instrumentos que havia no feudo, como por exemplo o forno, né, para poder produzir alimentos, o pão, etc. O servo precisava utilizar o forno, e o forno pertencia ao senhor feudal, então ele pagava como imposto uma taxa chamada banalidade. Muito bem, essas são as principais características da sociedade. Passamos agora a falar da cultura durante a Idade Média. Em primeiro lugar, a cultura medieval na Europa é uma cultura teocêntrica, ou seja, em que Deus era o centro das preocupações, das atenções. Era uma cultura fortemente religiosa, baseada na fé e voltada, portanto, para as questões divinas. Isso fazia com que a igreja, inclusive, tivesse uma influência muito grande sobre as pessoas. Em primeiro lugar, a igreja tinha poder porque ela era a maior proprietária de terras da Europa durante a Idade Média. Ela recebeu doações de terras de reis, nobres, etc. Então, ela era a mais rica instituição da época. Em segundo lugar, é a igreja que
controlava, que intermediava essa relação entre o humano e o divino. Então, era ela quem estabelecia, por exemplo, qual deveria ser a conduta das pessoas para que elas não fossem consideradas pecadoras, para que elas tivessem acesso ao paraíso, à salvação após a morte. E isso dava à igreja, portanto, um poder, né, de determinar os costumes, os hábitos da época, de mandar na vida das pessoas, basicamente. E aqueles indivíduos que discordavam da igreja, que iam contra, que criticavam, que questionavam o que a igreja dizia, eram perseguidos. Então, tem uma política muito forte praticada pela igreja de perseguição aos críticos, né, aqueles que discordavam da sua doutrina, que ficou conhecida como Inquisição e que perdurou até o século XIX em alguns lugares da Europa. Então, o indivíduo que questionava aquilo que a igreja dizia era taxado como um herege, ou seja, uma espécie de pecador e etc., e passava a ser perseguido e punido, inclusive, muitas vezes com a morte por isso. Muito bem, outra característica importante da cultura é que na Idade Média se produz uma filosofia ligada a essas questões religiosas, inclusive. Então, existem duas correntes filosóficas que se destacam. A primeira, nos primeiros séculos da era cristã, é chamada patrística, tá? Uma filosofia desenvolvida pelos padres da igreja e que está relacionada a essas questões da fé, da existência de Deus e tudo mais. O principal destaque aí é um pensador chamado Santo Agostinho. E a segunda corrente, que já ocorre a partir do século VIII até o século XII, XIII, ali com o surgimento das primeiras universidades na Idade Média, é chamada de escolástica e tem como destaque um pensador chamado Tomás de Aquino. Né? Então, o objetivo dessas correntes filosóficas, em especial da escolástica, era tentar conciliar a razão e a fé, ou seja, aproximar a filosofia da religião e tentar, na medida do possível, comprovar racionalmente a existência de Deus. Muito bem, por último, nós temos alguns avanços que ocorrem nesse período, avanços culturais também, invenções ou inovações, que são, por exemplo, a invenção da charrua, que era um moinho que passa a ser utilizado para aumentar a produtividade, aliás, um arado, desculpem, que passa a ser utilizado para aumentar a produtividade da terra. Os moinhos, que eram usados para triturar, basicamente, os grãos que eram colhidos, em especial vai ser criado um moinho hidráulico durante a Idade Média que se mostrou bastante eficiente para a época. E, por último, um sistema de rotação de campos que tornava a terra fértil por mais tempo, ou seja, eles descobrem que se você plantar todos os anos o mesmo tipo de grão naquela terra, o mesmo tipo de alimento, de gênero agrícola na terra, sem dar um tempo de descanso para ela, ela vai se tornando infértil. Então, eles criam um sistema de rotação em que variava-se o gênero que era plantado na terra e também havia sempre, a cada 2 anos de plantio, um ano de descanso para cada terra, para evitar que ela se tornasse infértil rapidamente. Gente, basicamente, feudalismo, as principais características são essas que nós vimos aí. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.